Olá, sou professora Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e hoje nós vamos falar sobre Egito Antigo. Vem comigo. Olá! Vamos começar então, né? Hoje com o nosso módulo 2, parte 1. Na verdade, eu precisei dividir, porque eu estou trazendo uma parte 2, mais como material extra também, mas eu precisei dividir para não ficar muito longo. E nós vamos falar do Egito Antigo, a evolução da história da arte nas civilizações ocidental, Oriente Próximo e América Antiga, especificamente no Egito, tá? Então vamos lá. Egito Antigo, período 3.200 a.C. a 1000 a.C., tá? O Egito Antigo foi uma das maiores civilizações da antiguidade e nos deixou uma produção cultural riquíssima. Riquíssima, riquíssima, riquíssima. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto por um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita, que eram baseados nos hieróglifos. Eu vou já falar um pouquinho sobre eles. Quanto à religião, eram politeístas, né? E no seu panteão, o que era o panteão? O panteão era o templo, né? Dedicado ao conjunto dos deuses, tá? Cultuavam o deus do sol, o Ra, tá? O Horus, também chamado, tá certo? O deus dos vivos, entre vários outros deuses. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs que se organizavam em comunidades chamadas de nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Eles tinham uma organização muito boa. Por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram, formando dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Posteriormente, os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia, que deu origem ao Estado egípcio. Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a Era dos Grandes Faraós. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre quem era Ra, né? O deus do sol. Ele era representado, né, comumente pelo sol do meio-dia, tá? E possuía o obelisco como insígnia, o qual era considerado um raio do sol petrificado. Na sua forma animal, poderia transmutar-se em falcão, leão, gato ou pássaro benu. Note que o Deus Sol ele possuía 4 fases, né? A primeira ao nascer do sol, a segunda ao meio-dia, a terceira ao pôr do sol e a quarta fase durante a noite. Contudo, a principal fase é a do meio-dia, quando ele, representado por uma ave, comumente o falcão, tinha toda a força. Ra, também conhecido como Horus, o deus falcão egípcio, é o senhor do céu e um símbolo da realeza divina. Seu nome, Ra, em egípcio, provavelmente significa o alto, acima, distante, e está conectado com Rai, aquele que está acima de, que está sobre. O nome aparece em hieróglifos egípcios no protocolo real do início da civilização dinástica. E tem uma coisa muito interessante, tá certo? Horus foi ferido na mitologia, né, egípcia por seu irmão, por Sé. Ele foi ferido no olho direito,
chamado de Ujá, tá? O olho esquerdo era o Ejá, tá bom? O olho direito era o sol, o esquerdo era a lua, tá certo? E ele é comumente conhecido como o olho que tudo vê. Esse olho que tudo vê, representado, né, com essa pintura e esse detalhe, isso aqui representava a lágrima, tá certo? A lágrima que escorreu durante a batalha na qual ele foi ferido pelo próprio irmão. Horus personificou dois deuses principais, chamados Horus. O primeiro foi o falcão original e o outro era o filho de Ísis, herdeiro de Orísis, tá certo? Osíris na mitologia, tá? A gente vê muito isso nos filmes, né? Filho de Ísis, herdeiro de Osíris, né? Então, assim, tudo isso é da mitologia egípcia, tá certo? Tá? Existe uma grande, né, lenda justamente sobre como Horus foi gerado, como ele foi, né, feito por sua mãe Ísis. Existem muitas lendas também que até são um pouco contraditórias, tá certo? Mas vale a pena conhecer a história dele, tá? E aqui o nome dele em hieráglifo, né? Horus, representado pelos pássaros, e a gente vai já aprender também como é que a gente faz isso, tá certo? O olho que tudo vê, ele é muito forte, né? E ele era muito forte nas joias, tá certo? Dos faraós, enfim, das pessoas que acreditavam nele com muita veemência, com muita força. Ele era um deus muito forte, ele era um dos deuses mais importantes, tá certo? Tá? E ele era comumente representado justamente pelo olho que tudo vê, o olho de Horus, tá certo? E ele até hoje é representado. Se você prestar atenção, existem muitos livros, tá? Mas existem muitas pessoas também que o carregam como um amuleto de sorte e de proteção, que era dessa forma que ele era visto. As antigas sociedades egípcias, elas estavam divididas de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nos ideais religiosos. A religião era muito forte e o ponto mais importante do Egito. É bom a gente sempre pensar nisso, porque tudo parte dela. Abaixo do faraó e da sua família vinham as camadas privilegiadas, como os sacerdotes, os nobres e alguns funcionários da família. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, tá certo? Compondo a elite militar e latifundiária. Os escribas eram muito importantes também. Estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, eles sabiam ler e escrever, né? E eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Esses textos seriam colocados nos seus túmulos quando eles morressem. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram os artesãos, os camponeses, os escravos e os soldados. O exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios, como cortadores de pedras, carpinteiros, joalheiros, entre outras funções. Os camponeses formavam a maior parte da população. Trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam sempre pagar altos impostos. Aqui eu trouxe a pirâmide social do Egito, para vocês poderem entender um pouquinho como ela se dividia, né? Então, embaixo a gente tinha os escravos, os camponeses, artesãos, comerciantes, os escribas, os soldados, né, do faraó, os nobres e sacerdotes, e lá no topo, o faraó.
A civilização egípcia. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos e, observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, o que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para curas de doenças, cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. E lógico que a gente não pode esquecer, né, da mumificação, que trouxe um avanço extraordinário e muitas respostas para a medicina. Também existiam os médicos especialistas e os seus ajudantes, equivalentes a como se fossem os atuais enfermeiros. Aqui do lado a gente vê um calendário egípcio, né, que foi o primeiro calendário solar conhecido. Apesar do seu uso estar documentado a partir da dinastia de Shepseskaf, tá? Sua origem é pré-dinástica e estava vinculada à necessidade de antecipar as enchentes do Nilo, a fim de organizar os ciclos de plantio e de colheita. Então, a partir da necessidade dele, com a revolução da agricultura que a gente viu no módulo passado, né? Eles precisavam se organizar. E aí, para isso, eles começaram, através dos conhecimentos em matemática, né, e da astronomia, eles criaram o calendário. Aqui a gente tem algumas imagens, tá certo? Do Egito Antigo, da medicina, tá? A medicina e a magia, elas se misturavam, porque tudo, como eu falei no começo, né, e a gente já sabe, tudo funcionava realmente ao redor da religião, ao redor dos deuses, da magia, do misticismo, tá? Então, no Egito Antigo, a medicina e a magia se misturavam, tá certo? Depois ela começou a se separar, mas nesse momento ela era realmente acontecia junto. Então precisava da interferência, né, dos deuses para que as pessoas fossem curadas e por aí vai. E precisava ter um dom, né, específico, um dom dado por um Deus para poder exercer também a profissão de médico. Manuais médicos registravam doenças e tratamentos, ou seja, foi-se começando a se criar história escrita, tá? E aqui ao lado alguns instrumentos médicos. A economia. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, né, quando a terra estava fértil, plantava-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para a pesca e garantia a unidade política do antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e de contagem. Olha só a matemática. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão as quantidades que estavam sendo cobradas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte dos seus produtos para o Estado, em troca do direito de cultivar o solo e de ali morar. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto também mão de obra escrava para poder fazer. A arte. O Egito desenvolveu uma das principais civilizações da antiguidade e nos deixou uma cultura riquíssima. Temos muitas informações detalhadas sobre essa cultura graças à escrita bem estruturada dos egípcios. O aspecto cultural mais significativo do Egito antigo era a religião, que tudo orientava. Acreditava-se em vários deuses e na vida após a morte, mais importante que a própria vida terrena. A felicidade e a garantia dessa vida, né, a vida após a morte, dependia de rituais religiosos. Então eles eram muito rigorosos em relação a isso. A arte refletia essa visão religiosa, que aparece representada na arquitetura, na pintura, nos túmulos, nas esculturas, nos vasos e em outros objetos deixados junto aos mortos. A arte egípcia é riquíssima e está em tudo proveniente dessa época. Arquitetura.
A arquitetura é uma das maiores representações artísticas dessa civilização e muitas construções ainda não conseguiram nem ser compreendidas em sua totalidade. Tão magníficas que elas são. Então, a arquitetura era arte. Uma das artes egípcias era a arquitetura. Muitos engenheiros ainda se surpreendem com os mistérios e o feitio de pirâmides, por exemplo, de templos e das próprias esfinges. Em uma época onde não existia bússola ou qualquer instrumento ou ferramenta que pudesse auxiliar e até mesmo possibilitar o trabalho. Profundamente marcada pela religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos, como os de Karnak, Luxor, Abdu-Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviram de túmulos para os faraós, entre os quais se destacaram Quéops, Quéfren e Miquerinos. As pirâmides são as obras arquitetônicas mais conhecidas até hoje, mas foi no Novo Império que o Egito viveu o auge do seu poder e da sua cultura. Os faraós desse período ergueram grandes construções, como os templos de Karnak e de Luxor, dedicados ao deus Amon. Durante o reinado de Ramsés II, no século 13 a.C., a principal preocupação do Egito era a expansão do seu poder político. Toda a arte desse período era usada como uma forma de demonstrar poder. Era muito importante para isso, para eles, para os faraós, demonstrarem esse poder. Devido ao grande conhecimento matemático desenvolvido pelos egípcios, eles foram capazes de realizar obras como templos, palácios e pirâmides em homenagem aos deuses e aos faraós. Eram esplêndidos, pois demonstravam todo o poder do faraó e eram construídas com blocos de pedra e utilizando a mão de obra escrava para o trabalho mais pesado. Os fatores geográficos eram muito importantes para a garantia da vida após a morte. Portanto, os egípcios escolhiam localizações privilegiadas, como o Vale do Rio Nilo, com terras altamente férteis, ou seja, eles não podiam construir em qualquer lugar. Tinha que ser realmente um local muito especial. Os egípcios construíram suas famosas pirâmides durante o período de quase um milênio, de 2630 a 1640 a.C. Pirâmides que até hoje causam grande fascínio em todos nós, homens. A mais antiga que se conhece, data da terceira dinastia e era constituída por mastabas sobrepostas formando degraus. O idealizador desse tipo de construção foi o sábio Imhotep, prominente figura do reinado do faraó de Djoser. Essa é provavelmente a única pirâmide desse tipo que já foi concluída. No início da quarta dinastia, as pirâmides começaram a ser construídas com suas paredes inclinadas e não mais em forma de degraus. As últimas datam da 12ª dinastia. Então, aqui primeiro nós tivemos, como nós falamos, falamos agora há pouco, as mastabas, tá? As mastabas eram essas estruturas, tá certo? De pedra, onde se colocavam pedras sobre pedras, mas que em cima, não era como as pirâmides, que nós conhecemos. Elas eram achatadas, tá certo? Os túmulos dos soberanos e dos nobres egípcios eram construídos em uma câmara funerária, cavada profundamente no solo, sobre a qual se erguia uma estrutura baixa, de paredes verticais de teto achatado, com base retangular, construída com tijolos de lama cozidos ao sol. Tá? Então, na verdade, a câmara funerária, ela ficava muitos metros abaixo do solo, realmente de uma forma muito reservada, tá certo? Então, vamos lá. Então, essas aqui foram as primeiras pirâmides, as mastabas, tá? Depois, elas começaram a serem construídas em degraus, as pirâmides de degraus, tá certo? Inovando totalmente em matéria de sepulcros, o faraó de Djoser, da terceira dinastia, cujo reinado se estendeu aproximadamente entre 2630 e 2611 a.C., encarregou seu primeiro ministro e arquiteto a construir o túmulo totalmente em pedra, material que até aquela época era usado apenas em partes isoladas das construções.
sobrepondo 6 mastabas progressivamente menores, o arquiteto ergueu uma pirâmide de degraus. Então, ele construiu as mastabas e ele ia construindo como se fosse uma sobre a outra, né? O que criava essa sensação de degraus. O local escolhido foi uma extensão de terras elevadas, tá certo? E posteriormente outros faraós da mesma dinastia também ergueram pirâmides em degraus também, embora menos majestosas, tá certo? E aí nós tivemos a pirâmide torta. O primeiro faraó da quarta dinastia, né, reinou aproximadamente entre 2575 e 2551 a.C., mandou erguer na localidade de Dizahur uma pirâmide que se tornou única entre tantas construídas, em função da forma final que acabou tendo, tá certo? Então, assim, eles começaram a construir essa pirâmide. Alguns estudiosos acreditam que não deu tempo de concluir, então eles apressaram a obra, vamos dizer assim, o que fez com que ela ficasse torta, né? Por isso que é chamada de pirâmide torta, tá certo? Então ela ficou com essa pirâmide falsa, né? Mais tortinha, sim, tá certo? Com a metade da altura que ela tinha sido prevista para ter. Por isso que eles acreditam que, na verdade, precisou-se ter mais tempo, né, mais rapidez nesse processo e não deu tempo de finalizar, tá? Aqui ao lado eu explico mais ou menos como é que a pirâmide era por dentro, tá certo? Para que vocês possam entender melhor. E aqui no texto também vocês podem ler. Caso vocês queiram saber mais detalhes, né, sobre essa pirâmide, segue aqui o link, tá certo? De onde eu peguei essas gravuras e vocês vão poder também ler um pouco mais sobre a pirâmide torta, tá bom? Como eu falei da outra vez, é muito importante, gente, que vocês busquem outros materiais também, tá? Como a gente também já falou, a história da arte é gigantesca e a história do Egito é muito grande. Então, muita coisa existe, né? Como eu falei, tem coisas ainda que os próprios historiadores que são especialistas nisso ainda não entendem até hoje, né? Então, assim, realmente é muito profundo. A gente tem que ler bastante para poder entender. Então, aconselho a ler, além de assistir às nossas aulas, logicamente, de também ler outros materiais que possam agregar no conhecimento. As pirâmides são um dos grandes símbolos, né, como a gente já falou, da arquitetura do Egito Antigo. A arquitetura desse período reflete a funcionalidade, o que lhe conferia solidez e durabilidade, incomparáveis dessa época. Tá? As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas. Muita gente fala sobre elas, muita gente viaja até o Egito justamente para visitá-las, tá certo? Enquanto o mastaba era um túmulo dos egípcios, as pirâmides eram os túmulos dos seus faraós, que eram considerados representantes de Deus na terra. É importante referir que a base do triângulo representava o faraó e a sua ponta representava justamente essa ligação com Deus. Então, por isso, né, que ele pediu que a pirâmide fosse realmente nesse formato. Então, ele estava aqui na base e a pontinha da pirâmide representava justamente essa ligação através da energia, através do espírito, né? As características da arquitetura egípcia são, portanto, solidez e durabilidade, sentimento de eternidade, né? Então, realmente é uma coisa feita para durar e dura, né? Tanto que dura até hoje. Embora muitas tenham sido roubadas, saqueadas, depredadas, né? Mas a gente vê que são realmente estruturas sólidas. O aspecto misterioso, né, impenetrável, aquela coisa realmente difícil. Muitas pirâmides tinham labirintos dentro da pirâmide justamente para poder evitar esses furtos, evitar que se chegasse até os túmulos. Existem muitos mitos, inclusive, de maldições e etc., né, justamente que rodeiam as pirâmides, ou seja, tem esse aspecto misterioso, né, e realmente do difícil de atingir, do difícil de chegar, e a imobilidade solene. Aqui eu trouxe, né, as pirâmides de Gizé, tá certo? As 3 pirâmides mais importantes, né,
Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá certo? Né? A Quéops é conhecida como a Grande Pirâmide, tá certo? Ela é a maior, tá? Além de ser considerada a mais importante. Possui uma altura de 140 metros de altura e 230 metros de base, tá? Quase 1 quilômetro, né, de perímetro. Quéfren é a segunda maior do Egito, ficando atrás apenas da pirâmide de Quéops, né? Atualmente é a única das pirâmides que ainda conserva uma pequena parte do seu antigo revestimento de calcário branco na parte superior da pirâmide. E Miquerinos é a menor do conjunto, mas também muito interessante. Possui uma altura de 66 metros e a sua base possui um pouco mais de 100 metros, tá? Essa daqui é a foto, né, maior para vocês poderem perceber a estética, né, da maior pirâmide do Egito. Então você pode ver, né, que ela logicamente foi o vento, a areia, né, o tempo mesmo foi tirando, né, ali as primeiras camadas da pirâmide, tá certo? Mas anos e anos e milhares de anos depois ela se mantém. Aí você pode perceber aqui, né, as pessoas aqui embaixo, o tamanhozinho delas, tá? Aqui uma pessoa, né, no camelo, então você pode perceber, olha só, né, a magnitude, o tamanho da pirâmide, realmente gigantesca, tá? Quéops, segundo faraó, né, da quarta dinastia, cujo reinado se estendeu, né, de 2551 a 2528 aproximadamente, talvez influenciado pelo tamanho da pirâmide erguida por seu pai, né, escolheu um planalto situado nas bordas do deserto. Então aqui eu conto um pouquinho da história de como a pirâmide de Quéops, né, a grande pirâmide ou a primeira pirâmide de Gizé, tá certo? Surgiu. Aqui eu trago a imagem de mais pertinho para que vocês possam perceber o tamanho das pedras. Infelizmente a gente também pode perceber aqui que elas foram degradadas, né, saqueadas, ou seja, elas não estão com todas as pedras que elas deveriam estar, tá? Mas é só para vocês terem uma noção da magnitude, do tamanho dessa pirâmide. O peso dela, né, de 5 milhões de toneladas, olha só, é gigantesco, tá certo? Ou seja, 2 milhões e 300 mil blocos de pedra, tá certo? Em média, 2,5 toneladas cada tijolo, e os maiores 15 toneladas. Então você imagina um tijolo desse, uma pedra, a gente está chamando aqui de tijolo, né? Mas enfim, uma pedra dessa, tá? Pesando 15 toneladas. E elas eram, né, transportadas pelos escravos. Então, olha só o trabalho de engenharia, gente. Olha só como é fantástico, é fascinante isso. Como que se constrói uma pirâmide gigantesca dessa, né? Numa época em que não existia, né, ferramentas como a gente tem hoje, por exemplo, tratores e escavadeiras, etc. Então não existia nada disso, né? Então, na verdade, é meio como se eles tivessem criado tudo isso. Então, realmente é fascinante. A arquitetura egípcia é fascinante, absolutamente fascinante. Os engenheiros de hoje em dia, muitos não conseguem entender como é que eram feitas, né? E as pirâmides, elas eram localizadas de uma forma completamente assim planejada. Elas não eram construídas de qualquer jeito em qualquer lugar. Elas eram ali colocadas naquele lugar, naquele ângulo correto, de acordo, né, com toda a parte de astronomia também, tá certo? Das estrelas, posição da estrela, posição do sol, posição da lua, ou seja, é realmente fascinante, tá? Aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que ela é por dentro, né? Existiam realmente muitos compartimentos. A gente fica imaginando, né? Ah, eu nunca visitei, professora, uma pirâmide. Como é que ela é por dentro, né? Será que ela é oca? Será que ela é toda cheia de pedra? Como é que ela é? Então eu trouxe aqui uma imagem mais ou menos para que vocês pudessem entender como é que ela se estrutura por dentro, para que vocês pudessem ver, né? Existiam câmeras subterrâneas, muitas onde iam ser, né, onde ficavam justamente os faraós, né,
as câmaras funerárias mesmo, tá? Tinham canais de ventilação, então era realmente uma engenharia, era uma arquitetura absolutamente fantástica, tá? E aqui nós temos, né, a segunda maior pirâmide, tá certo? Para vocês também perceberem. E aqui na frente a nossa esfinge, que a gente vai já estudar um pouquinho sobre ela também, tá bom? Aqui a Miquerinos, também falando um pouquinho dela, tá certo? Ao lado dela tinha algumas mastabas, que a gente já aprendeu o que é, tá certo? E aí, dentro, né, da Miquerinos, tinha toda a parte de, né, de corredores, de falsas passagens, tá certo? Justamente para despistar os ladrões para que não pudessem chegar nos túmulos, que tinham riquezas e ouros e pedras preciosas, né? Então, realmente, tinha muita coisa ali. Infelizmente, mesmo com todo esse mistério e com todas essas passagens falsas e corredores e essa dificuldade de se chegar, né? Infelizmente, muito dessa riqueza egípcia foi saqueada, tá? Temos também a pirâmide vermelha, tá certo? Que aí o que acontece? O faraó não ficou satisfeito com a pirâmide torta, né? E aí acabou realmente mandando ser construída uma nova pirâmide, tá certo? Que ficou sendo chamada de pirâmide vermelha, justamente por conta da cor, né? Do calcário avermelhado que foi usado na construção dela e acabou sendo chamada de pirâmide vermelha. Aqui eu conto um pouquinho sobre ela, vocês podem ler mais tarde com mais calma, tá certo? As pirâmides serviam para guardar o corpo, né, e os pertences das pessoas mais importantes, tá certo? E das que tinham mais dinheiro, tá? Os que não tinham tanto dinheiro eram enterrados em sepulturas comuns com sarcófagos feitos de madeira de uma forma mais simples, tá certo? E aí, né, como a gente já falou, para evitar os saques, se elaborava um complexo de labirintos para que dificultasse essa chegada, né, até o tesouro, né? E aí, dentro da arquitetura tem também os grandes templos, né? Os templos egípcios eram edifícios construídos para o culto oficial dos deuses e para celebrar os faraós do Antigo Egito, tanto em seu território como nas regiões sob seu domínio. Esses templos eram vistos como casas desses deuses, né? Ou desses reis, para os quais haviam sido dedicados. Eles eram construídos, né, para veneração, tanto de deuses quanto dos próprios faraós. A parte mais importante do templo era o santuário, que costumava conter uma imagem de culto, uma estátua do deus, né, a quem o templo se referia, e as salas ao lado de fora do santuário foram expandidas e ficando mais elaboradas com o tempo. Ou seja, os templos também sofreram aprimoramento, né? Eles foram aos poucos ficando cada vez melhores, né? Mais luxuosos, mais suntuosos e mais inteligentes em termos também de engenharia e de arquitetura. Esses edifícios estão entre os maiores e mais duradouros exemplos da arquitetura do Egito Antigo, com seus elementos dispostos e decorados de acordo com complexos padrões de simbolismo religioso, ou seja, como a gente já falou, a religiosidade, a religião, os deuses, né? O tempo todo rodeando tudo do Egito Antigo, né? A arquitetura, os templos, as pirâmides, ou seja, tudo era feito justamente, né, com essa base religiosa, com o intuito religioso, né? Aí seu projeto geralmente consistia numa série de salões, pátios, tá certo? E aí eu conto um pouquinho também aqui de como eram feitas as arquiteturas, né? A arquitetura desses templos. E aqui eu trouxe alguns templos para que a gente pudesse ter essa noção, essa magnitude, né? Desse esplendor, dessa beleza, dessa grandiosidade, tá? Então nós temos aqui o templo de Karnak, que pode ser escrito com K ou com C, tá? Da cidade de Luxor. A sua construção levou quase 2.000 anos, né? Ou seja, 2.000 anos para ficar pronto. E o seu objetivo era venerar o deus de Tebas, tá certo? Amun-Ra. Esse é o maior templo do mundo e é o mais bonito de todos os templos do Egito.
No passado, era conhecido como Ipet Isut, que significa o melhor de todos os lugares. Como o templo passou pelas mãos de muitos líderes em gerações distintas, ganhou vários apetrechos, né, arquitetônicos, de acordo com aquela época que, enfim, que o, que o líder estava ali, tá certo? E todos também queriam registrar passagem na história do país. Então, nós temos ali o nascer do sol, tá certo? Então, observe que, matematicamente falando, né, foi construído exatamente da forma correta para que o sol, né, pudesse nascer ali e fazer toda essa luminosidade por trás do templo, né, e pudesse aparecer bem no meio do templo. E aqui nós temos abaixo pilares com mais de 2.000 anos, né, no interior, todo trabalhado, né, todo ali desenhado, que a gente vai já também entender um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos também os templos, né, de Abu Simbel, tá? Perto da fronteira do Sudão, local onde estão dois pequenos templos, que são considerados, né, patrimônio histórico também pela Unesco, tá certo? Eles foram construídos pelo rei Ramsés II para comemorar a vitória na Batalha de Kadesh. A sua fama se deve às enormes esculturas na frente, onde supostamente ele e a sua rainha Nefertari estariam sentados. Fachada do outro templo, tá aqui em cima, tá? E aqui no interior de um dos templos de Abu Simbel. Reparem que uma das estátuas está quebrada, tá certo? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Aqui nós temos um outro templo, tá certo? O templo de Philae, né? E ele foi construído para venerar a deusa Ísis. Por isso também é conhecido como Templo de Ísis. Ele é especial porque há vários elementos arquitetônicos do Egito Antigo, como os pilones, além do quiosque de Trajano. O templo, né, de Ísis, ou o templo de Philae, tá? Ele teve muita sorte de continuar intacto, ainda nos dias de hoje, pois chegou a ficar submergido nas águas do Nilo, quando foi construída uma barragem perto dali. Aqui nós temos a vista do templo, tá certo? Ao chegar na ilha, e a história da deusa Ísis contada nas paredes do templo, ou seja, era história escrita, né? Em todo o templo, na verdade em todos eles, né? Logicamente. Mas a gente vê aqui o tamanho, se vocês prestarem atenção, o tamanho do templo, olha as pessoas aqui na frente, tá? E olha o tamanho dos desenhos. Né? Então, a história de Ísis, né? Contada nas paredes desse templo. Aqui nós temos o outro templo de Luxor, na cidade de Luxor, tá certo? Esse templo é um dos mais famosos do Egito, tá certo? Assim como o templo de Karnak, tá? Foi construído também para venerar o deus Amon. Muitos séculos atrás, festas grandiosas aconteciam no templo de Luxor, por isso ele também era chamado de Harém do Sul. Em meados do século II, o templo foi ocupado por romanos, e como eles não deram muita atenção à obra, a construção foi sendo consumida pela areia, até desaparecer completamente. Ou seja, o templo de Luxor, ele estava dentro da areia, né? A areia realmente foi subindo, 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 e ele estava ali enterrado. Tá certo? Em alguns filmes, né, a gente vê um pouco isso, né, dessa ideia do templo enterrado e tal, e as pessoas vão descobrindo, e o templo estava aqui, ou de repente a areia vem e engole ele, né? Então, assim, os filmes também partem muito dessa história, tá? Muitos séculos, né, se passaram e ele depois foi descoberto em 1881, tá? E por incrível que pareça, a areia ajudou a preservar bem o templo, ou seja, foi bom que ele que ele tenha sido enterrado, né? E aí a gente tem aqui vestígios do Egito Antigo, no interior do templo. Na entrada do templo, né, de Luxor, está faltando um obelisco, isso é uma coisa muito bacana de se saber, tá? Então você pode ver que só tem um obelisco, está faltando o outro, né? E esse obelisco, ele justamente está na Praça de la Concorde, na França, uma das praças mais bonitas do mundo, que fica em Paris.
Ele, no caso, foi trocado com os franceses por um relógio, mas esse relógio nunca funcionou. Então, o obelisco está lá, né, na Place de la Concorde, em Paris, né, e o relógio está no Cairo, na capital do Egito, mas o relógio nunca funcionou. Enfim. E aí, a gente tem aqui o templo de Edfu, tá? Edfu, né, na cidade de Luxor, tá certo? É um dos templos também mais bem conservados, tá certo, do Egito, né? E também o segundo maior. Ele foi construído durante a época, né, ptolomaica, né? E ele foi construído para venerar o deus Horus. Então, assim, o deus Horus, como a gente viu, o deus Sol, né? Ele é um dos melhores lugares para quem quer entender um pouco da mitologia, porque ele tem, assim como o anterior, todas as paredes desenhadas, né? Para contando justamente a história de Horus, a história do Egito, muita mitologia, muita história ali realmente nas paredes, tá certo? Vamos lá, aqui alguns objetos, né? Contando essa história dentro do templo. E aqui nós temos o templo de Kon-Obu, na cidade de Aswan. O templo é mais uma obra espetacular, né, de Ramsés II e foi construída entre 1350 a 180 a.C. E esse templo é muito interessante, tá, gente? Porque ele é dedicado ao deus Sobek, que tinha corpo de humano e tinha cabeça de crocodilo. Em algumas imagens, ele também é representado como um crocodilo todo, né? Mas geralmente ele é representado com a cabeça de crocodilo e o corpo realmente de ser humano, tá certo? Essa divindade estava relacionada com a fertilidade, bem como o poder, né, do faraó. Então, assim, os crocodilos ficavam ali no rio Nilo, né? E o rio Nilo, ele tinha realmente um poder muito grande sobre o Egito, né? Então, eles automaticamente associavam a fertilidade. O crocodilo era considerado um dos animais sagrados no Egito e também passava pelo processo de mumificação. Em alguns povoados do país era criado, inclusive, como uma espécie de animal de estimação. Então, ele era criado dentro de casa, vamos dizer assim. Tá? E muitos também eram sacrificados para serem mumificados, né? Porque eles acreditavam que através da mumificação se ia, né, para a vida após a morte, ou seja, eles precisavam levar esses crocodilos que representavam a fertilidade, para que a vida pudesse realmente continuar no pós-morte. Então aqui a gente tem algumas fotos do templo e aqui as paredes, né, também contando histórias. Vamos lá. E aí, continuando ainda, né, na arte do Antigo Egito, nessa parte também de arquitetura, a gente vai para as esfinges. Um dos grandes símbolos do Egito antigo são as esfinges egípcias, com corpo de leão, representando a força, né? E a cabeça humana, que representava a sabedoria. Reuniam a mesma figura a inteligência e a força. As esfinges são, sem dúvida, as esculturas egípcias mais famosas. É na região de Gizé, junto às pirâmides, que a gente aprendeu logo há pouco, né, que se localiza a esfinge, a mais famosa, a grande esfinge de Gizé, uma imponente escultura e um dos monumentos mais extraordinários e emblemáticos do mundo. A enigmática esfinge possui uma altura de aproximadamente 20 metros e um pouco mais de 70 metros de longitude. Ela é um dos grandes mistérios de todos os tempos e ao longo de vários séculos, né, diversos arqueólogos especularam sobre a sua procedência, sua data de criação, inclusive a sua função, para que ela servia. Acredita-se que foi criada por volta do ano de 2500 a.C., como parte do complexo funerário de Kefren, e que tinha como objetivo seu guardião, que protegeria a sua tumba. Acredita-se que eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Houveram muitas especulações sobre o desaparecimento do seu nariz, visivelmente desgastado. Muitas teorias atribuem a Napoleão,
No entanto, essa hipótese foi desmontada quando foram encontrados desenhos realizados por um explorador antes até do nascimento de Napoleão, ou seja, não pode ter sido ele. Né? Atualmente, a esfinge não possui nenhuma das cores vivas que um dia chegaram a revesti-la, quando ainda possuía o corpo e a grande cabeça de cor vermelha e a vestimenta egípcia que cobria a sua cabeça, os nemes, né? Que a gente vai já aprender sobre eles, de listras brancas e azuis. A cabeça da esfinge possui um melhor estado de conservação do que seu corpo, devido à dureza da pedra que foi utilizada para a construção. No entanto, o corpo conta com a vantagem de ter passado grande parte da sua história enterrado na areia, assim como, como os templos que a gente viu, tá? E aí, essa coisa de ficar enterrada, né, ajudou, preservou do processo da erosão. Então, aqui a gente tem algumas fotos dela e a gente pode perceber muito bem o corpo de leão, né, a cabeça de ser humano, representando justamente a força e a sabedoria, ou seja, a inteligência. E aí eu pergunto, por que é, né, que tem tanta escultura, tantas esfinges e tantas esculturas, né, no Egito com o nariz quebrado? Por quê? O que é que vocês acham? E aí eu respondo, tá? Na verdade, existem também muitas teorias, tá certo? Mas o que acontecia? Segundo o especialista, né, o curador do Brooklyn, do museu, Edward Blenberg, tá certo? Ladrões de tumba mutilavam essas obras, tá certo? Por quê? Porque com o objetivo de matar os espíritos vingativos. Porque o que acontecia? Se entendia que se respirava pelo nariz. Se eu mutilasse o nariz, esse espírito, né, não poderia mais viver. Ou seja, ele não poderia se vingar de eu, ladrão, estar roubando, furtando o ouro ali que estava sendo guardado por essa esfinge. Então, por isso que eles arrancavam, eles mutilavam o nariz das esfinges. Interessante, né? Então, diversas peças danificadas foram exibidas durante uma exposição, onde justamente, né, o curador do Museu do Brooklyn quis comprovar isso. Né? Então, o objetivo era justamente provar que, apesar da protuberância também poder, né, era um nariz, ele podia ter quebrou com o vento, quebrou com o tempo, se deteriorou, mas muitas outras esculturas não tinham esse porquê, né? Não justificaria esse nariz arrancado, tá? E aí, em uma descrição sobre a exposição que se concentra nos reinados do faraó, né, Hatshepsut, tá? O pesquisador explicou que esse comportamento foi direcionado e muitas vezes motivado também por questões políticas e religiosas. O que acontece? Muitas religiões não eram a favor desse culto aos deuses, né? Desse culto aos deuses ou a veneração de imagens. Então, eles degradavam realmente, eles acabavam querendo desmanchar, quebrar essas esculturas, justamente para que as pessoas não acreditassem naquilo ali. Né? A parte danificada do corpo não é mais capaz de fazer o seu trabalho. Né? Se acreditava que não existiria mais o espírito ali dentro, né? Da proteção como protetor daquele local, né? E como ele não existia mais, como ele não podia respirar, ele não existia mais, tá certo? Ele não poderia se vingar, né? Então, essa é uma das explicações do porquê desse quebrar, né? Mas não era apenas um simples ato de vandalismo, né? Ele acreditava também que grande parte dos atos de destruição fizeram parte do movimento iconoclasta, tá? Um movimento político-religioso que era contra a veneração, como eu já falei naquela hora, tá certo? Então, existia também outros interesses em quebrar, em danificar essas obras. Né? A própria igreja cristã, né, considerava obras pagãs, tá certo?
E aí, realmente, enfim, muitas coisas aconteceram no decorrer da história, tá? E aí, não era a única parte, o nariz, nessa parte do nariz, não era a única parte danificada nas peças. Existiam também muitas estátuas, tá certo? Em particular, aquelas que tinham o objetivo de transmissão de oferendas, tá? Tinham seus braços esquerdos depredados, em razão da crença de que as oferendas eram transmitidas com a mão esquerda, né? Por outro lado, estátuas que recebiam as oferendas, né, tinham a mão direita depredada. Então, a estátua que ofertava, ela ofertava com a mão esquerda, ela tinha a esquerda depredada. E a estátua que, teoricamente, recebia aquela oferenda, ou seja, recebia com a mão direita, tinha a mão direita depredada, né? E aí, continuando na arte no Egito Antigo, depois a gente descobrir aí o porquê de tanto nariz quebrado na escultura egípcia, né? E principalmente nas esfinges, que é uma pena, na verdade, né? Porque é cultura. Infelizmente, nem todo mundo tem esse entendimento, né? De que a gente tem que cuidar da cultura e que elas devem estar acima de qualquer valor monetário ou de qualquer religião ou dogma ou opinião pessoal, tá? Então, assim, a arte egípcia refere-se, né, à arte desenvolvida e aplicada pela civilização do Antigo Egito, localizada no Vale do Rio Nilo, no norte da África. Essa manifestação artística teve a sua supremacia na região durante um longo período de tempo, estendendo-se aproximadamente pelos últimos 3.000 anos antes de Cristo e demarcando diferentes épocas, que auxiliam na classificação das diferentes variedades estilísticas adotadas. Período arcaico, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Época Baixa, né? E o período Ptolomaico, como a gente falou logo há pouco. Vários períodos intermédios, né, mais ou menos curtos também, que separam as grandes épocas e que se denotam pela turbulência e obscuridade, tanto social e política, como também artística. Mas, embora sejam reais esses diferentes momentos da história, eles também incluem somente pequenas nuances de manifestações artísticas, tá certo? Mas com certa homogeneidade. A gente vai entender um pouco mais agora. Então, a arte no Egito Antigo serve, acima de tudo, para objetivos políticos e religiosos. Para compreender a que nível se expressam esses objetivos, é necessário ter em mente a figura do soberano absoluto, ou seja, do faraó. Ele é o representante de Deus na terra. E esse é seu aspecto divino, né? E é ele que vai guiar profundamente a manifestação artística, ou seja, mais uma vez a gente falando aqui de como a religião, os deuses, o poder, o faraó, né? De como tudo isso influencia na arte do período, né? Do Egito Antigo. E dos outros períodos também, logicamente. Desse modo, a arte representa, né? Ele exalta, homenageia constantemente o faraó e as diversas divindades da mitologia egípcia, sendo aplicada principalmente a peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos. Isso porque a transição da vida para a morte é vista, né, antecipada e preparada como um momento de passagem da vida terrena à vida após a morte, ou seja, a vida eterna e suprema. Então é como se eles passassem a vida toda preparando, né, justamente esse momento da morte, que seria essa passagem. O faraó é, portanto, imortal, e todos os seus familiares e altos representantes da sociedade têm o privilégio de poder também ter acesso a outra vida. Os túmulos são, por isso, os marcos mais representativos da arte egípcia. Ali eram depositados a múmia, corpo físico, que acolhe posteriormente a alma, Ka, chamada de Ka, e todos os bens físicos do cotidiano, que lhes serão necessários à existência após a morte. Ou seja, naquele local ali, dentro dos túmulos, eles levavam tudo que o faraó precisaria, né, após a sua morte.
de repente precisasse utilizar. Então, todas as suas joias, móveis, enfim, tinha muita coisa, sempre muitas joias e muitas coisas, principalmente preciosas, dentro dos túmulos. Aqui a gente tem uma foto, né, para ilustrar a arte funerária, era de extrema importância. Então você pode perceber, né, aqui é uma múmia, né, logicamente, e você pode perceber os detalhes riquíssimos de como essa múmia, né, está aí, e olhe como ela foi preservada, né, milhares e milhares de anos depois, e ela continua absolutamente em perfeito estado, né? No Egito Antigo não havia concepção de arte como nós conhecemos hoje. Não se pensava em obras de arte ou belas artes, e sim nas obras eficazes e úteis, geralmente voltadas a uma narratividade e simbolização de suas vidas, seja dentro do plano físico ou do plano espiritual. Ou seja, não bastava ser belo, né? Tinha que ser prático, tinha que ter um porquê de existir. Isso porque os egípcios são uma civilização mágica, pois a maioria das suas obras, arquitetura, pintura, música, dança, etc., estavam sempre ligadas à religiosidade e ao sobrenatural. Portanto, a maioria de suas obras tem um significado mágico e divino. A intenção deles nas suas obras não era criar uma imagem real das coisas como elas eram, mas captar a essência da eternidade nas suas representações. Ou seja, eles não tinham interesse, né, como a gente viu lá na pré-história, no começo da pré-história, no Paleolítico, né, de representar, né, exatamente como se via. Não. Na verdade, eles tinham um outro olhar sobre a arte. Tá certo? Eles representavam ali a essência dessa eternidade. Grande parte das suas pinturas foram feitas nas pirâmides. Essas pinturas representavam a vida dos faraós, manifestações divinas e também outros temas da vida religiosa e também do cotidiano. A pintura do Antigo Egito significou um ressurgimento da pintura. Muitos anos após as pinturas rupestres, onde os artistas estavam mais interessados na arquitetura e na escultura, por isso muitas das pinturas que ainda permanecem são decorações de tumbas. Então, tudo realmente era ali, né? Rodava ao redor, né? Passeava ao redor da religião e da morte, né? Justamente dessa esperança do vida após a morte. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e, como vimos, está extremamente ligada à religiosidade. Por essa razão, a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifestam em temas religiosos. O interior dos templos, as peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Além do corpo, possuíam uma sombra, uma alma, né? Uma força vital e um nome. O objetivo final do defunto era voltar ao seu Ka, né, a sua alma, tá? E tornar-se um morto abençoado, vivendo com ou seja, uma unidade real. Para que isso acontecesse, né, o falecido tinha que ser julgado digno pelo tribunal de Osíris, como mostra o livro dos mortos de Unefer. Vou já mostrar o livro dos mortos para vocês. A mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las para a eternidade, era considerado de extrema importância e é um dos pontos principais da arte no Egito. A mumificação era considerada também uma arte e era a técnica desenvolvida pelos egípcios para conservar o corpo, pois a morte apenas separava o corpo da alma. Eles acreditavam que quando se morria, a alma saía, né? Mas para ela voltar, o corpo precisava estar perfeito, precisava estar intacto, precisava estar o mais perfeito possível para que ela pudesse voltar. A vida poderia durar eternamente.
desde que a alma encontrasse no túmulo o corpo dela, né? Ou seja, o corpo destinado a servir-lhe de moradia. Para eles, depois de julgada e absolvida pelo tribunal de Osíris, a alma vinha em busca do corpo. Então, ela ia para ser julgada no tribunal de Osíris, tá certo? E depois ela voltava. A mumificação consistia em extrair as vísceras e imergir o corpo numa mistura de água e carbonato de sódio. Depois eram inseridas substâncias aromáticas, como a mirra e a canela, para evitar a deterioração do corpo, né? Da carne do corpo, certo? Merece atenção, muita atenção, né? Como arte os sarcófagos, de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto. Por quê? Porque a alma saía e quando ela voltava, ela precisava encontrar, né, ali no sarcófago, quem era o corpo dela. Então ela precisava reconhecer. Como eles estavam, né, ali enrolados em linho, ou seja, mumificados, não conseguia-se ver o rosto, tá certo? Então, era muito importante, né, que se fosse reproduzida as feições do morto, para que a alma pudesse reconhecê-lo e, portanto, voltar a ter morada naquele corpo. E assim, eles tinham um trabalho espetacular, minucioso, chegavam até a incrustar pupilas de cristal nos olhos, né? Justamente para deixar absolutamente fantástico. Aqui eu trouxe dois exemplos, tá? De sarcófago do faraó Tutankhamon, né? Um dos mais conhecidos, e a gente vai aprender um pouquinho sobre ele também, tá certo? E aqui um outro sarcófago, tá certo? Que do Museu Egípcio do Cairo, né? Então a gente pode perceber a riqueza de detalhes, né? Tanto aqui do Tutankhamon, do faraó Tutankhamon, que você vê que ele está fechado, mas é absolutamente espetacular, né? Realmente rico de detalhes, incrustações de joias e pedras e ouro, absolutamente todo trabalhado. E ao lado também a gente pode perceber, também todo trabalhado, né? Todo desenhado, contando histórias, tá certo? Ou seja, realmente era uma arte absolutamente minuciosa e rica, tá? Então, um sarcófago nada mais é do que uma urna funerária, geralmente de pedra, né? Colocada sobre o solo, embora alguns sarcófagos também fossem enterrados, tá bom? E alguns também eram feitos de madeira, principalmente de pessoas de uma classe social mais baixa, tá? No Egito Antigo, se o morto fosse de classe alta, o corpo era geralmente mumificado e depositado nesse tipo de urna. E aqui a gente tem Anubis, tá? Tá certo? Que era o deus egípcio, né? Dos mortos e dos moribundos, tá certo? Ele era representado, né? Com essa cabeça de chacal, tá certo? E ele era o responsável realmente ali por proteger, tá certo? Aquela pirâmide, por proteger o morto, né? Durante justamente esse processo de mumificação e para toda a vida. Então era normal se encontrar dentro também dos túmulos, né? Dentro das câmaras funerárias, né? Os esculturas de chacais, tá certo? Que justamente ajudavam a proteger, né? O morto, né? Ajudava a proteger justamente e ajudar também nessa passagem, para que ele tivesse ali muito bem protegido. Aqui a gente tem o livro dos mortos, tá certo? E aqui eu trago por escrito também, vocês vão poder perceber, um pouquinho da história desse livro e de como acontece todas as etapas, né? Então, justamente o espírito sai do corpo, né? E ele vai sendo julgado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma balança, tá certo? A gente vê aqui, olha quem a gente vê aqui, né? O Deus, né? Com o chacal. E olha aqui o Amã, tá certo? E aí, o que acontece aqui? Ele tinha que
colocar, né, o coração, tá certo? Que não poderia, né, ser mais leve. Ele tinha que ser um coração puro. O que acontecia? Se ele não tivesse um coração puro, ele não poderia, ele não passaria, né? Ele realmente não conseguiria ser abençoado, vamos dizer assim, tá certo? Por Osíris. Então, eles colocavam de um lado da balança, eles colocavam uma pluma, né, uma pena, tá certo? Tá? De avestruz. E do outro lado, né, teoricamente, ali o coração, tá certo? Tá? Então, a pena de avestruz simbolizava, né, a verdade, tá certo? E se o coração fosse mais leve que a pena, o morto aí sim poderia passar. Caso contrário, tá? Né, ele não poderia. E acabava sendo punido ali naquele momento. Então aqui a gente também tem um pouquinho mais da história, realmente explicando todo o livro dos mortos, explicando cada etapa, quem era quem, o que acontecia, tá certo? Até chegar realmente na passagem final. E aí a gente vem agora para a escultura. A escultura no Egito Antigo. A escultura é a mais bela manifestação de arte, tá certo? Apesar de muitas regras existentes para esse tipo de arte, os escultores criaram figuras bastante expressivas. Os egípcios acreditavam que, além de preservar o corpo dos mortos com a mumificação, era muito importante encomendar a um artista uma escultura que reproduzisse seus traços físicos. Olha só. Essa concepção da escultura não era aplicada apenas às obras que representavam os mortos. Para os egípcios, todas as esculturas deveriam revelar as características, né, do retratado, como a fisionomia, os traços racionais e a condição social. A escultura egípcia de grande porte retratava as esfinges, né, que a gente já viu, criaturas fantásticas, deuses, faraós. Merece atenção às obras de pequeno tamanho também, como os sarcófagos que a gente viu, de pedra ou de madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto, como a gente já falou, para ajudar, né, a alma a encontrar o corpo. Alguns, inclusive, chegavam a incrustar as pedras, tinha muita pedra preciosa, né? Então, na própria escultura também tinha, tá? A escultura no Egito Antigo era uma escultura animista, tá certo? O que é uma escultura animista? Ela pretende dar aparência de vida, dar animação, dar vida. Por isso que era uma escultura chamada animista. Né? As estátuas eram principalmente religiosas e também substitutas físicas da morte. Em várias tumbas, né, de faraós foram encontradas diversas esculturas de ouro, material que os egípcios conheciam muito bem. Tá certo? Também utilizavam ouro para fazer máscaras mortuárias e serviam também de proteção para o rosto, né, da múmia. Porém, não era só de ouro que eram feitas as esculturas. As estatuetas de barro, por exemplo, eram peças concebidas como partes complementares do conjunto de objetos também ali do ritual funerário. Já as estátuas monumentais dos palácios e dos templos surgiram a partir da 18ª dinastia, como parte da nova arquitetura imperial. A escultura egípcia de grande porte, né, retratava as esfinges, como a gente já falou. Então, nós temos aqui o chacal de Anubis, tá certo? Usado como advertência de perigo, avisava que Anubis vigiava e protegia aquele local. E a gente tem aqui o chacal, né, justamente protegendo e sendo esse guia, né, sendo essa pessoa dessa passagem encontrada, né, no anexo da anticâmara de Tutankhamon. Aí a gente tem aqui também ainda sobre a escultura, elas são, na maior parte, né, representações dos faraós e dos deuses, apresentadas em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial.
eram características assim obrigatórias dessas esculturas, tá certo? Ou seja, elas precisavam ser representadas sempre na mesma posição. Homem de pé e com o pé esquerdo para frente. Homem sentado de pernas cruzadas. Ou sentado com a mão esquerda apoiada na coxa. Suas características principais eram, portanto, formas estáticas, formas isentas de expressão facial. Segmento da convenção. Um pé, né? Em pé ou sentado. Então, não tinha outra forma de ser representada. Aqui ao lado a gente vê uma escultura, uma estátua de Amon, toda feita em ouro, pertencente à 22ª dinastia. E aí a gente tem aqui uma estátua de Khephren, de Gizé, esculpida a partir de um bloco de diorita, a pedra mais resistente, né, que podia se obter no Antigo Império. Então, assim, era uma pedra extremamente resistente e ele queria que tivesse sido feita naquela pedra. Então, tá aqui. Por isso até que a gente pode ter realmente, né, esse conhecimento, justamente porque eram obras extremamente bem feitas, né, que eram escolhidas, o material com as quais elas eram feitas era extremamente perfeito, bom, né, e durável, tá certo? Não era tão prático muitas vezes fazer a escultura, que demoravam muitos anos, meses ou anos para ficarem concluídas, tá certo? E aqui ao lado a gente também tem a tríade, né, de miquerinos também, de uma forma muito bem representada, como a gente já citou. Aqui nós temos Horus, o deus Sol, também representado, né, através da escultura, tá? A escultura tanto poderia ser realmente uma escultura feita, né, o formato, como a gente vê essa primeira imagem, tá? Mas ela também era considerada escultura, mesmo que ela fosse ali lapidada nas paredes, tá certo? Então, a gente vê também aqui o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, tá? Então, tudo isso eram consideradas esculturas. Aqui a gente vê também uma outra escultura, tá certo? Também trabalhada, e a gente percebe bem isso, eles estão de lado, né? Assim, realmente é uma coisa que era uma regra, tá certo? Nessa cena, que é um detalhe do trono de Tutankhamon, o faraó está sentado de modo informal, né? A gente percebe pelo braço, tá? A rainha toca-lhe o ombro com certa intimidade. Sobre as figuras esculpidas no trono, os artistas fizeram pinturas e a aplicação de folhas de ouro e folhas de prata. A peça é parte do imenso tesouro que foi encontrado, né, dentro do túmulo de Tutankhamon. E a gente tem aqui também, né, nesse relevo com trabalho em pintura, o faraó Akhenaton, tá certo? Ele mesmo quis ser representado em uma cena doméstica com os filhos e a esposa, a rainha Nefertiti. O grupo aparece sob a proteção do deus Atom, representado por um disco solar, de onde se desprendem raios portadores de bênção para a família real. E aí a gente tem agora a pintura. A pintura egípcia era muito peculiar e os pintores egípcios estabeleceram várias regras, né, que foram seguidas durante muito tempo ao longo do Antigo Império. Entre elas, a regra da frontalidade, né, chama muita atenção pela frequência com que aparece nas obras. Ela representava o corpo de frente, mas a cabeça sempre deveria estar de perfil. Caso o retrato estivesse de pé, caso estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Aspectos técnicos, como perspectiva, proporção entre as figuras e ponto de vista do autor, não preocupavam os pintores egípcios. Tudo era mostrado como se estivesse de frente para o observador, tá? Então, por exemplo, nada disso de proporção, essas coisas assim. E quando a gente fala de proporção, tem um menorzinho e um maiorzinho, não significava também, gente, que estava mais longe ou mais perto. Significava simplesmente que o maior era mais importante, era um faraó, era da família do faraó, era mais importante, e o menor não é porque ele estava mais longe, é porque ele era menos importante, tá certo?
tá? Então, assim, eu conto um pouquinho aqui da história da pintura, depois vocês podem ler também realmente com mais calma. Aqui, algumas regras, né? Como a gente já falou, a ausência das 3 dimensões, a ausência de sombra, utilização de cores convencionais, tá certo? Então, a gente tem aqui um outro exemplo, pintura de 4,4 mil anos encontradas na tumba do sacerdotista, da sacerdotisa Etpet, tá? Representando a sociedade daquela época. Então, a gente vê pelo desenho, tá bom? E as tintas utilizadas nessas pinturas, elas eram extraídas da natureza. E elas tinham um porquê, uma relação, um significado, tá? Uma das coisas que a gente tem que falar bastante, gente, é entender que nada no Egito era feito por acaso, nada. Ai, pintou de preto, por que quis pintar de preto? Não, não é assim. Pintou de preto porque aquela imagem, aquela escultura, ou aquela, né, enfim, aquela pintura era associada à noite, era associada à morte, tá certo? Então, assim, ela realmente, a cor tinha uma força e um significado muito grande. Então, jamais poderia se dizer que porque era a cor que tinha ou por qualquer razão. Tinha realmente, cada cor tinha uma razão específica. O branco extraído do cal ou gesso, tá? Simbolizava a pureza, a verdade. O vermelho representava a energia, o poder e a sexualidade, né? E era encontrado em substâncias ocres. O amarelo estava associado à eternidade, né? E era extraído do óxido de ferro, tá certo? Hidratado. O verde simbolizava a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai, né? E o azul, extraído do carbonato de cobre, estava associado ao rio Nilo e ao céu. Então, realmente, cada cor tinha um porquê de existir. Nas pinturas, né, do Antigo Egito, elas seguem alguns padrões, como a lei da frontalidade, tá certo? Essa lei valoriza aspectos como o rosto é representado sempre de perfil e os olhos de frente, tá? O tórax é representado de frente, os membros superiores e inferiores são representados de perfil. Então, são algumas regrinhas básicas que eles estipularam. Para quê? Para que todos os desenhos seguissem a mesma uniformidade, né? O mesmo estilo, o mesmo padrão estético, né? Então, a lei da frontalidade é a característica mais marcante da pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto que a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Tá? Nas palavras do historiador de arte Ernest Gombrich, o sentido egípcio de ordem em todos os detalhes é tão poderoso que qualquer variação, por mínima que seja, parece desorganizar inteiramente o conjunto. Então, eles eram tão organizados, extremamente organizados. Tá? Aqui a gente tem a pintura do Templo de Tebas, exemplificando a lei da frontalidade. Então, a gente está vendo aí, né? O tronco é de frente, os membros, né? Você vê pelo pezinho é de lado, o rosto aqui é também de lado. E aí, aqui a gente também tem a Nuket, deusa do abraço e da sexualidade. A gente tem aqui uma outra pintura do túmulo de Nebanum, né, que mostra um faraó caçando e por aí vai. Então você pode perceber que o tronco está sempre de frente, os membros, né, os pés, por exemplo, ali, os membros estão sempre de lado e o rosto também está sempre de lado, tá? E aí, como é que era efetuado esse trabalho, né? Ele era efetuado por um grupo de desenhistas, tá certo? Os desenhistas escultores, tá? E cada um ficava responsável em efetuar uma determinada tarefa. A parede era nivelada e usualmente coberta por uma camada de estuque, né? Que era pálida, ou seja, ele ia preparando aquilo ali. Aqui também tem algumas bibliografias, se vocês quiserem poder, né, estudar um pouco mais. Tem na bibliografia lá no final também da apresentação, tá bom? Aí aqui, só para não passar logo, falar um pouquinho das cores ainda, né? As cores eram obtidas de minerais, tais como ocre ou sulfato de arsênico, tá certo? Para o amarelo claro, por exemplo, malaquita e cal para o verde,
carvão para o preto, óxido de ferro para o vermelho e por aí vai. Né? Então, eles utilizavam realmente elementos ali da natureza, tá? E aqui eu trouxe só para ilustrar realmente vocês poderem entender como é que eram feitos esses desenhos, tá certo? Então, eles realmente quadriculavam, vamos dizer assim, o espaço onde eles iriam trabalhar, tá? E depois realmente eles seguiam aqueles quadrados assim minuciosamente, porque na verdade o interesse na época não era privilegiar um artista ou engrandecer um artista, mas apenas o ser que ele está retratando, ou seja, o faraó, o deus, tá bom? E aí, né, embora pareça bastante complexa, a pintura egípcia costumava seguir alguns padrões, tá certo? Como a gente já falou. E a cor da pele é um desses padrões, tá certo? Geralmente, elas representavam homens com o tom mais avermelhado da pele e os indivíduos de classes mais altas ou consideradas como a mais importante na cena representadas maiores, tá certo? Por quê? Porque eram as mulheres, né, que eram representadas num tom amarelado, tá? Então, você pode perceber aqui, tá certo? As mulheres em tons amarelados, tá certo? E os homens aqui, né, em tons avermelhados, tá bom? Então, vamos lá. E aí, outro padrão também que eles faziam era de realmente ter uma divindade ao seu lado, né? Então, assim, geralmente as representações deles tinham ali a divindade do lado, tá bom? Vamos lá, então isso aqui também depois vocês leem com mais calma. Aqui tem algumas observações, né? Os personagens são mostrados com a cabeça, os braços e as pernas de perfil, tá certo? Então, marquei ali tá? Mas com os olhos e os ombros e o tronco para frente, o 2, tá certo? Então, o olho era olhando para frente, né? Criando assim uma combinação da visão frontal e a lateral. Os motivos para esse tipo de reprodução são desconhecidos. Alguns já sugeriram que poderia ser uma tentativa, né? Poderia ser uma ausência dessa perícia, ou seja, eles não eram tão bons no desenho, então eles criaram regras para seguir, para que todos os desenhos ficassem bons, né? E também tinha, né, a tentativa, né, que era a outra suposição, a tentativa de passar uma mensagem de onipotência, tá certo? Que é o quê? Se todos nós fazemos da mesma forma, nós nos tornamos mais fortes, né? Então, ele não queria associar aquela arte a um artista, por exemplo, tá certo? Ele queria associar aquela arte ao faraó, ao deus, enfim, ao assunto que estava sendo tratado ali, tá bom? Então, aqui também, mas assim, existia também algumas exceções. Então, aqui a gente pode perceber que nós temos aqui, né, duas musicistas, né, de frente. O que, teoricamente, não poderia acontecer seguindo as regras, tá? Mas a gente entende que, né, que o desenho, que a arte, que a pintura, que tudo vai se aprimorando, não é isso? Então, as coisas também vão mudando, tá bom? E aí a gente vai para a escrita egípcia, gente. Olha só que incrível, tá? A complexidade do sistema de símbolos que compunham a escrita hieróglifa, né, dos egípcios foi um grande mistério durante vários e vários séculos. Somente no início do século XIX, quando o general Napoleão Bonaparte realizou a invasão do Egito, é que esse tipo de escrita começou a ser desvendado. Uma equipe de cientistas francesas, né, do próprio Napoleão, tá certo? Passou a catalogar diversas peças e fragmentos cravejados, né, pela misteriosa escrita egípcia. Né? E aí ela se desenvolve de 3 formas distintas: hieróglifica, que é a escrita sagrada dos túmulos e templos, né, a mais antiga, anterior a 3.000 a.C., compostas por mais de 600 caracteres. Então, se você acha o nosso alfabeto de 26 letras grandes, imagine, né,
600 caracteres para você identificar quais são e o que significam cada um, né? A hierática, tá certo? Que é uma simplificação, né, da hieróglifica. Seu uso estava ligado à religião e ao poder. E a demótica, tá certo? Que era a escrita mais popular, tá bom? E aí vamos ver aqui alguns exemplos agora, tá certo? Da hieróglifica, tá certo? Que ela tem aqui, ó, os símbolos. E eu trouxe aqui, né, o alfabeto egípcio, né? Aqui para vocês poderem conhecer também. Então, vocês podem perceber, fazendo logicamente a relação, trazendo para a nossa língua, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D, quem é o E, quem é o F, etc e tal, tá bom? E aí a gente vê também a presença, na verdade, em toda manifestação artística do Egito vão ter símbolos, tá certo? E muitos desses símbolos vão sim determinar, né, mostrar justamente que eles são símbolos ali da escrita essenciais, na verdade, né? E aí aqui, gente, nós temos a evolução da escrita também, tá? E aí aqui eu coloquei um exemplozinho só para a gente poder entender, por exemplo, como é que o símbolo, olha como ele evolui, olha só. Começou assim, foi. Olha o jeito que ele ficou, completamente diferente do começo, né? Então aqui o de baixo também a mesma coisa, e o outro e o outro. Então só para vocês terem noção de como esses símbolos, né, eles foram evoluindo, tá certo? Como esses símbolos foram evoluindo e como eles, na verdade, mudaram um pouco, né? E criaram justamente o que a gente conhece hoje da escrita, tá? E aí nós temos o escriba, né? E instrumentos de escrita. O desenho de sua caneta de junco, que é esse daqui, tá certo? Essa daqui era a caneta com a qual eles escreviam, e dos recipientes onde, né, a umedecia para escrever, formava o hieróglifo, que significava escriba, né? Então, assim, depois, esse instrumentozinho depois mudou, tá certo? E formou aqui o escriba, né? Em termos de signos, tá certo? Vamos lá. E aqui tem uma curiosidadezinha para vocês brincarem, para quem tiver interesse, onde você coloca o seu nome, tá certo? E aí você vai colocando aqui, por exemplo, eu coloquei aqui Fernanda, tá? O F é tipo essa cobrinha aqui, eu não sei como é. Então, o E é isso aqui, parará, parará. Então, eu formo o nome Fernanda através da escrita egípcia. Então, assim, para quem quiser testar o seu nome, né, na escrita egípcia, como é que ficaria, segue aqui o link aqui embaixo também, para que vocês possam acessar. De qualquer forma, eu também vou mandar, tá certo? No nosso material, tá? No nosso material de aula. Então, não se preocupem em querer salvar nada por enquanto, tá bom? E aí, nós temos ainda na escrita do Egito, tá? Nós temos a pedra de Roseta, tá certo? O que é a pedra de Roseta, tá? Ela é uma grande lápide de basalto negro, onde ficam encontradas inscrições em grego, hieróglífico e demótico. Olha só. Então, a mesma pedra com 3 tipos de línguas diferentes. Por que isso? Porque realmente existia uma quantidade excessiva, né, de dialetos naquela época, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês conhecerem, porque muita gente fala sobre ela, tá? E ela não é uma pedra muito pequena, não, tá bom? Ela é bem grande. Vocês podem perceber aqui o professor do lado dela, né? Então, realmente é uma pedra bastante significativa, bastante grande, né? E as joias, gente, olha só, as joias. As joias eram absolutamente maravilhosas. Quando a gente fala em Egito, a gente lembra logo da Cleópatra, né? Que a gente vai no módulo 2.2, a gente vai estudar um pouquinho sobre a Cleópatra como material extra, tá bom? Mas quando a gente pensa em arte egípcia, nas joias, é absolutamente fantástico, é absolutamente maravilhoso, esplêndido, né? Então, realmente, assim, continua mesmo nessa mesma linguagem dos faraós, né? Enfim.
das grandes esposas, né? Então, assim, elas também são consideradas artes e têm grande valor para a civilização egípcia. Desde o quarto milênio antes de Cristo, existem evidências de construção de joias no Antigo Egito. As joias tinham principalmente grande significado religioso. Então, mais uma vez, gente, a religião está em todo lugar, tá certo? E eram principalmente desenvolvidos como objetos sagrados. Então, esses objetos, essas joias, elas realmente tinham um porquê de existir. A grande maioria delas tinha esse porquê religioso, né, justificado na religiosidade, tá certo? Então, através de amuletos, etc e tal, ou através dos próprios desenhos que eram criados nos colares, né, nas bijuterias e nas joias, tá bom? As primeiras joias eram feitas de simples materiais naturais, usados como ramos de plantas, pérolas, pedras sólidas, ossos, etc, etc e tal, tá bom? Esses materiais eram colocados em fios de linho, tá? Ou em pelos de vaca, por exemplo. E para dar a cor, começamos a pintá-los com substâncias extraídas de plantas e pedras. Desde a era da primeira dinastia, os antigos egípcios eram hábeis os antigos egípcios eram hábeis de fazer joias de prata e de ouro, também feitas à mão, com pedras semi-preciosas bastante sólidas, tá bom? Então aqui também mais um pouquinho falando das joias, como elas eram importantes, o que elas significavam, como foi que elas surgiram, tá certo? Um pouquinho para vocês poderem entender. Uma coisa que é interessante a gente falar, por exemplo, é das pedras, né? Eles tinham muitas pedras preciosas e semi-preciosas, tá? Tanto, sarcófagos, enfim, ou neles mesmo, tá bom? Tanto durante a vida quanto durante a morte. E aí, o que acontece, tá? Às vezes, essas pedras eram difíceis de serem encontradas, né? E aí, o que eles faziam? Era muito interessante. Eles faziam como se fosse, vamos dizer assim, de resina. Essa pedra de resina, né? Então, bem interessante também isso, tá bom? E aí, os escaravelhos, né? Folhas de palmeira, pétalas de populha, cachos de uva, flores de lótus, margaridas, flor de jasmim, enfim, etc, etc, etc e tal. Eram alguns dos temas, né? Bastante trabalhados por eles, né? Na época do Egito Antigo, no quesito joias. Aqui a gente tem alguns exemplos maravilhosos, tá certo? Né? Exposição de artefatos do Museu de Ouro Egípcio Antigo, bracelete de ouro egípcio, canolina, lápis lazuli, tá certo? Que é justamente a pedra, uma das pedras que eram mais utilizadas, que dá esse tom turquesa, tá bom? Então, a gente tem aqui mais algumas outras joias, enfim, um colar, anéis, tá certo? Pingentes, tá? É interessante esse daqui, se vocês perceberem, tá certo? Tem toda uma historinha aqui, eu coloquei aqui a historinha, tá bom? Só para vocês ficarem mais situados, tá bom? Vocês vão estudando e já vai ter na historinha ali do lado, vocês vão ficando mais situados. A gente tinha também cinto de ouro, né? O espelho e uma sandália de ouro, tá certo? Essa sandália de ouro, a outra foi encontrada também depois, porque elas foram enterradas juntas, tá? E aí a gente tem os foot cases, né? De uma múmia com imagem de inimigos derrotados, certo? Sobre os pés, né? Períodos feridos, na verdade, né? Do pés romano-egípcio, tá certo? Do século I. Vamos lá. E aí, só voltando aqui, vocês podem perceber a riqueza dos detalhes, né, gente? Vocês conseguem perceber na imagem a riqueza dos detalhes? Absolutamente fantástico. E aqui a gente tem uma diadema da princesa, tá bom? Filha do faraó Senusret, tá? Onde ela colocava essa diadema sobre a peruca dela, tá bom? Então, ela tem aqui o símbolo, né, da cobra, a cobra atenta a tudo que está acontecendo, tá bom?
E aqui, né, na foto aqui tem um quadro dela, uma ilustração, né, uma pintura. E aqui nós temos a peruca dela, tá? A gente entende que nessa época, gente, eles assim, em termos de toalete, de limpeza, de cuidados pessoais, de higiene, eles eram muito, muito, muito cuidadosos. Eles tomavam banho várias vezes ao dia, eles escovavam os dentes, eles tinham muito cuidado, eles tiravam os pelos, eles realmente tinham um cuidado muito especial com a higiene, com cheiros, né? Então eles queriam estar o tempo todo muito cheirosos, eles tinham toda essa preocupação, tá certo? E, logicamente, os cabelos eram uma grande preocupação também no momento, né? Mas, às vezes acontecia de ter surtos de piolho, por exemplo. Então eles saíam realmente, eles não queriam aquele piolho, não tinham como resolver, não conseguiam resolver, então saíam cortando realmente o cabelo de todo mundo. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas tinham ou a cabeça completamente raspada, né? Ou bem curtinho. As crianças tinham, na maior parte das vezes, uma grande parte raspada e do lado como se fosse uma trança pendurada, tá certo? Muito interessante também. Aqui, nas joias, né? Nós temos aqui a joia dos reis Horus, né? O deus Sol. E aqui do lado, tá? Um peitoral, uma joia encontrada na tumba do faraó Tutankhamon, tá certo? Que pode ser dele também ou pode não ser, porque também existiam as oferendas, tá certo? E aí aqui nós temos um dos símbolos mais importantes para os egípcios, né? Era o escaravelho, tá certo? O besouro, símbolo do renascimento. Então ele estava em muitas, muitas, muitas obras. Ele estava nas obras que eram pintadas, ele estava muitas vezes na escultura, ele estava nas joias, nos móveis, enfim, representado nas paredes. Ele estava realmente em muitos lugares. E aí, quando a gente vem para o móvel, né, falando em móvel, vamos para o móvel, né? Assim como na arquitetura, acredita-se que a história do design de interiores teve origem no Antigo Egito, tá? Mais de 1000 anos antes de Cristo. Na época, egípcios construíam suas casas com barro e decoravam com mobiliário de madeira, tapetes de palha, de tecidos ou de pele de animais. Tá certo? Então, assim, todo o cotidiano que temos sobre esse cotidiano, né? Todo o conhecimento, na verdade, desculpa, que temos sobre esse cotidiano é retratado em pinturas, tá certo? Feitas em vasos, em murais. Sabemos que foi no Novo Império que tudo que diz respeito à pintura, escultura e arte alcançaram um nível ainda mais alto de beleza e plenitude, né? Mas a história do mobiliário teve seu grande início de forma mais elaborada ainda no Egito Antigo, tá certo? Então, assim, com a falta das florestas na região, os egípcios eram obrigados a buscar alternativas à madeira, passando a utilizar o tijolo de barro, tá? E a palha nas construções locais. E materiais como vime e junco para o desenvolvimento também dos móveis. Então, assim, eles realmente tinha que ter muita praticidade, né? Então, se não acha isso, eu vou para cá, se não vai para cá, eu vou para lá. Então, assim, eles iam realmente se adaptando, tá certo? Para que as coisas pudessem acontecer de forma sempre muito organizada. Foram eles os pioneiros no uso das camas, das mesas, das cadeiras, dos banquinhos do cotidiano, por exemplo. Aqui eu vou passar aqui só para a gente ver a próxima, tá? Em relação às preferências na decoração, né? Eles gostavam de móveis de cores vivas, tá certo? Esplendorosas, que podiam ser feitas de diversos materiais, como ouro, pedras preciosas, madeira, ouro, marfim, enfim, todas essas opções, tá certo? Os móveis eram camas, cadeiras de braço, bancos, mesa portátil, arco, armações de leitos, divãs, dossel e por aí, tá certo? O estilo dos móveis em geral eram baixos e muitas vezes revestidos de ouro. Apresentam características distintas, tá certo? Como o costume de decorar os pés da cama, tá certo? E o emprego dos pés como forma de pata,
tá certo? De animal. Ou seja, esse costume teve origem remota na utilização de ossos de animais na confecção de pernas dos móveis. Ou seja, eles começaram a usar os ossos dos animais, né, para poder fazer as pernas das camas, tá certo? E aí acabou que ficou. Existem outros historiadores também que dizem que, na verdade, aquele pé ali de animal, dependendo do animal, né, representava a força de quem dormia naquela cama. Outros já dizem que, na verdade, era apenas realmente uma questão de estética e também ajudava a quem não estava querendo dormir a ficar olhando para alguma coisa e acabar caindo no sono, tá bom? As arcas eram usadas para guardar peças de vestuário, né? Ou outros utensílios em geral, sempre decoradas com pinturas e embutidas com pedras preciosas. Os suportes para vasos, né, tinham pernas elegantes, curvadas e afastadas. E aí os artesãos já conheciam o sistema de encaixe da madeira, tá certo? Eles usavam cavilhas, tinham habilidades na construção e etc e tal. Usavam também dosséis, cortinas finas, como mosqueteiros, tá certo? E cortinas grossas para proteção de correntes de correntes de ar e para a privacidade deles também. Então tinha, na verdade, essas cortinas, né, que ajudavam na privacidade. Os dosséis eram decorados com ouro baço, tá? Interiormente com folhas de ouro marteladas e gravadas com hieróglifos que indicam o título do marido, no caso da rainha. Então, eles escreviam, né, por exemplo, embaixo da cama, ali onde a rainha quisesse, tá? O nome do seu marido. Como os egípcios consideravam as crianças como adultos em miniatura, todos os móveis que eram feitos para os adultos eram feitos em miniatura para as crianças, porque eles achavam que a criança não ia crescer, né? Ela era um adulto mirim, um adulto em miniatura, tá bom? No caso dos mais pobres, né? Enfim, cestos produzidos em fibras e vegetais eram usados como leite de forno. Vamos lá. No infantil ainda, tá? Se ele fosse de uma família rica, né? O que acontecia? Ele realmente ia, o móvel dele ia seguir né, o mobiliário por exemplo, do faraó, né? Por exemplo, tá certo? Mas no caso, se ele fosse pobre, cestos produzidos em fibras vegetais eram usados como leito, tanto adulto quanto no infantil. Aqui a gente tem o trono do faraó Tutankhamon, que também foi encontrado dentro, né, da câmara funerária dele, em perfeito estado, né? Muito bonito, belíssimo esse trono, tá bom? E aqui do lado a gente tem também uma cadeira egípcia, também extremamente bonita, né? E sempre, vocês podem perceber, sempre contando uma história, tá? História do faraó, história de deuses, etc e tal. Ou uma mitologia, né? Uma crença que se tenha. Aqui a gente tem alguns modelos de cama de madeira e couro do Antigo Império, tá? A gente aqui tem a cama egípcia, que também foi encontrada dentro do Tutankhamon e que não era uma cama, gente. Muitas vezes, algumas dessas camas não eram camas para dormir, mas eram camas funerárias, né? Onde se fazia realmente todo o processo antes, né? Do embalsamento, tá? Ali em cima a gente tem uma cama encontrada, né, na tumba da rainha Reteferes, tá certo? E uma coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês, o apoio de cabeça. Tá certo? Esse apoio de cabeça eu trouxe aqui para vocês um pouquinho. Tem várias formas, ele é pequenininho, tá certo? Ele é pequenininho, ele não é tão grande, realmente só para apoiar a cabeça, tá bom?
E aí, muitas vezes, por exemplo, esse daqui, né, é feito cruzadinho com um tecidinho em cima, tá bom? Geralmente eles são feitos assim, tá bom? Mas existem também desse outro modelo. Aí aqui a gente tem só uma ilustração realmente para poder mostrar para vocês a questão dos móveis, né, que é bem importante. A gente tem aqui essa banqueta, né, e aqui em cima também, já inspirado, na verdade, né. Vamos lá. E aqui a gente tem também a cadeira cerimonial, exposta no Museu Egípcio do Cairo. Essa cadeira dobrável foi encontrada em anexo da antecâmara de Tutankhamon. Acredita-se que fosse uma cadeira cerimonial, ou seja, olha só, gente, a riqueza dos detalhes dessa cadeira. É absolutamente divino, absolutamente divino. Aqui também outra arte, né, na decoração egípcia do Museu Egípcio do Cairo, tá certo? Também foi encontrada também dentro do túmulo do rei faraó Tutankhamon. Aqui, né, a nossa trilha da aula que a gente está gravando hoje vai ficar aqui. Aqui alguma bibliografia para que vocês possam se aprofundar caso queiram, tá bom? Aqui são algumas perguntinhas, algumas atividades, né, que a gente vai fazer no decorrer também da aula. Não vou mostrar aqui ainda para não perder a surpresa, tá certo? Mas ela vai estar aqui depois nas atividades para que você possa fazer também, tá bom? E aí, continua, né? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do rei Tutankhamon, esse rei tão conhecido, né? E um pouquinho também de Cleópatra. E um pouquinho da indumentária também, tá bom? Então, agora a gente vai ficar realmente com o encerramento desse segundo módulo, parte 1, tá bom? E aí vocês vão ficar agora com a nossa nossa vinheta de encerramento. E até a próxima aula.